com a sua aguinha, e quem for chegando aí vai dando coraçãozinho, compartilha. Que hoje nós vamos falar sobre hábitos que pessoas que são magras ou que emagrecem e não recuperam mais o peso. Então são algumas coisas que às vezes a gente nem se dá de conta. Oi, Mila, a gente não se dá conta porque assim, né, a vida da gente é tão corrida, né? A gente tá sempre sobrecarregada e sempre correndo e sempre na correria, no corre mesmo, e a gente acaba sendo subjugada e atropelada, assim, pelo dia a dia, né? E às vezes a gente não se dá conta de alguns hábitos que a gente tem e que isso acaba estragando qualquer possibilidade de perder peso ou de, quando consegue perder, de manter o peso, né? Então, essa live surgiu numa conversa, né, com uma paciente e a gente conversou sobre algumas coisas que precisam mudar, né, pra gente conseguir ter sucesso, né? Porque uma coisa que nos vendem, principalmente, óbvio, né, tudo que tem mercado e tem venda gera uma necessidade para vender. Então, o que nos venderam, principalmente a indústria de alimentos, eu não tô falando sempre de forma generalizada, porque toda generalização ela é burra, né? Mas de forma sucinta, nos venderam que a nossa alimentação é uma perda de tempo. Então, é uma perda de tempo cozinhar, por exemplo, né? E aí, quando vendem que é uma perda de tempo cozinhar, e aí nos vendem ou comida pronta, ou comida no aplicativo, ou essas coisas que parecem facilitar a nossa vida, né? Porque cozinhar parece que nos toma tempo. E essa é uma das coisas, algum dos hábitos, aí a gente tem que mapear, né? Que hábitos que as pessoas que são magras, e aí eu falo magra não no sentido de estético, né? Mas sim de ser saudável mesmo, de ter o seu peso saudável. Façam que nem a Lê, me deixem um coraçãozinho. E um dos hábitos que eu vejo assim que é super importante é o hábito de cozinhar. Por dois motivos. Primeiro, que quando a gente cozinha, é muito mais difícil quando a gente cozinha pra nós, a gente pedir uma tela entrega. E assim, eu não tô dizendo que é 100% do tempo, né? Você sabe que eu não sou radical. Mas assim, 90% do tempo, se a gente cozinha o que a gente come, e aí vocês entendem que é um hábito que vai tendo uma sequência de coisas. Então, se a gente come o que a gente cozinha, a gente leva pro trabalho marmita, né? Porque a gente não deixa para um restaurante, para a indústria, a gente não delega a nossa alimentação. Isso que eu quero dizer, sabe? Hoje em dia a gente está delegando a nossa alimentação. E aí quando a gente delega, a gente deixa na mão das outras pessoas da indústria de como que a gente vai se comportar. Então toda vez que a gente deixa de fazer um lanche que a gente mesmo faz, um sanduíche, uma fruta, enfim, e aí a gente opta por uma coisa industrializada ou opta por comprar alguma coisa, a gente está delegando a nossa alimentação, né? E aí, se a gente pensar que até assim, uma coisa simples, gente, eu vou ali na lancheria comprar um salgado. Você acha mesmo, de duas uma, ou tu vai numa lancheria que tem produtos de qualidade, produtos naturais, e aí você vai pagar o olho da cara, porque daí demanda mais especialidade. Aí, Bruno, ou você vai comer um salgado cheio de gordura trans e farinha branca e sem nada de qualidade. Vocês entendem que esse hábito de eu vou comer o que eu cozinho, a gente acaba queimando várias coisas que atrapalham a nossa alimentação. Oiê!
a gente para de pedir tanta comida, a gente para de fazer lanche na rua, a gente para de depender de comprar alguma coisa. Então, esse hábito, e a gente consegue enxergar isso com dados, que o quanto é uma epidemia, né, global de obesidade, de sobrepeso. E aí a gente começa a relacionar que cada vez mais as pessoas não comem comida, né? As pessoas não cozinham, né? Tem até um estudo muito legal que relaciona a baixa ingestão de arroz e feijão com essa subida também, principalmente do brasileiro, com obesidade e sobrepeso. Porque o arroz com feijão, né, que é super demonizado. Ai, as pessoas não comem arroz com feijão, mas aí comem a tapioca, que é muito mais carboidrato. Mas enfim. O arroz com feijão, por exemplo, tem todos os aminoácidos essenciais que a pessoa precisa, que é uma proteína completa, é uma fonte de fibras, da super saciedade. E aí a pessoa não faz o arroz com feijão e assim, leva tempo, é óbvio que leva tempo. Mas tudo que a gente se dedica um pouco mais, a gente tem sucesso, né? E se a gente pensar que se a gente começar a se dedicar à nossa alimentação, obviamente que a gente vai ter sucesso. Pensa, eu tenho paciente minha que comia lanche todas as refeições. Economiza, fora economizar, né? Fora economizar, porque vai de lanche aí um dinheirão. E a gente sabe o que tem ali, né? A gente sabe o quanto de óleo a gente está colocando, qual óleo que a gente está colocando, o quanto de sal, o quanto de açúcar, o quanto de tudo que a gente vai fazer. Eu sempre falo assim, tô com vontade de comer tal coisa, que a gente já falou de fome e vontade, mas assim, eu quero comer tal coisa. Vai lá e faz então, sabe? Eu queria um bolo, então vai lá e faz um bolo. E olha só que curioso, né? A gente tá cada vez mais gordo, obeso, né? O último levantamento é que 60% da população brasileira tá com sobrepeso ou obesidade. Vocês repararam que a gente tem muito menos açúcar em casa, de adição? Tem um estudo que fala bastante de... A gente parou de colocar o açúcar de adição, né? De ter açúcar em casa e adicionar. Mas porque a gente parou de fazer as preparações que levam açúcar. A gente parou de fazer o nosso bolo, a gente parou de fazer, o nosso doce de domingo, sabe? E aí parou de ter o açúcar de adição, mas aí compra o biscoito recheado, e aí compra o chocolate, e aí compra o sorvete. Então, e aí depois vem a fatura e dá de cabeçada na gente, né? Então é isso. Então, um dos hábitos que eu vejo que é mais importante, assim, e eu entendo que a gente vem num processo de ser bombardeado com não precisa fazer, ligue, peça, compre, mas essa coisa que é muito clichê, que é desembale menos e descasque mais. Eu não preciso vir aqui e falar pra vocês, e nenhuma dieta que eu vou calcular, eu dizer que a pessoa precisa comer 2 colheres de arroz, quando eu falo que mantenha a sua alimentação o mais natural possível, mantenha a sua alimentação com mais ingredientes da terra, com comida da vovó, sabe? Com arroz, com feijão, com salada, com carne. E a gente levar isso. A gente não depender dos outros, a gente não depender de industrializados, né? Às vezes o almoço é mais tranquilo, mas aí o jantar já descamba tudo. Não há problema, tem essa mística também, né? Eu não vou jantar, eu vou lanchar e aí isso vai ser menos calórico. De forma alguma, né? É tranquilíssimo comer uma proteína, né? Qualquer proteína, tanto vegetal quanto animal, uma salada, tranquilo, do que fazer um lanche. Mas assim, se é um lanche que você gosta, compra então o seu pão, coloca lá a sua proteína, coloca a sua salada e faz a sua comida. Muito melhor do que comprar, muito mais do que pedir, né? Só aí a gente já mata muitos problemas.
né? Então as pessoas que não engordam, né, ou conseguem emagrecer e manter o peso, primordialmente elas vão para a cozinha. Elas vão cozinhar, né? Porque não é todo mundo que pode ter uma pessoa para cozinhar, né? Se tivesse melhor. Mas enquanto a gente não tem uma pessoa que a gente possa cozinhar, a gente mesmo tem que invadir a cozinha. E aí, quando a gente se apropria da nossa alimentação, a gente, por consequência, acaba emagrecendo e mantendo peso. Então, primeiro hábito que eu quero fechar aqui é cozinhar mais, né? Então, experimenta cozinhar mais. Ah, eu tô a fim de pedir uma pizza, tô a fim de comer uma pizza, por exemplo, tá? Eu gosto desses exemplos extremos. Então, vai lá e faz uma pizza, então. Não tem problema nenhum, porque daí você vai ver o quanto de farinha, o quanto de sal, o quanto de açúcar, e aí vai aprender o que tem ali. Tô dizendo que nunca precisa mais, não, mas 90% do tempo, 95% do tempo, você vai comer o que você cozinhar. E aí você vai saber o que tem ali, tá? Vão perguntando e deixando aí dúvidas ao longo da live, por favor. Um outro hábito, isso tudo que eu tô falando são estudos que a gente vê como hábitos comuns, tá? De pessoas que são naturalmente magras. Outro hábito é comer apenas quando estão com fome. Eu acho que a gente já falou em algumas lives sobre fome emocional e fome física, né? De conseguir tentar diferenciar de quando a gente tá com fome mesmo, né? Que é aquela vontade de comer qualquer coisa, né? Não é uma coisa imediata, não tá ligada a nenhuma emoção. E eu sempre falo, antes de comer, sempre pensar o porquê que tá comendo, né? Então pensar assim, por que eu tô comendo isso? Eu tô com muita fome, eu tô com fome, eu tô com dor. Dá desânimo pra cozinhar, mas é porque a gente é influenciada a não cozinhar. Porque alguém precisa vender a comida pra ti, né? Então, dá desânimo, como qualquer coisa. Gente, o cérebro da gente, se a gente for esperar ter ânimo pra cozinhar, ter ânimo pra fazer atividade física, ter ânimo pra alguma coisa, não, nosso cérebro só quer açúcar, gordura e ver Netflix, só. Então, a gente nunca vai ter ânimo pra isso, né? É aquela coisa de pensar que a gente não é criança, de fazer coisas só que dão prazer ou que é mais fácil, né? E aí é hábito, cada vez mais vai pegando o hábito de cozinhar. É muito mais fácil para quem gosta de cozinhar, claro, eu amo cozinhar, por exemplo, então pra mim é muito fácil, porque eu gosto, né? Então eu gosto de cozinhar, eu gosto de ver receita, mas é um hábito que é desenvolvido, né? Então de duas uma, ou você contrata alguém que vai cozinhar pra ti, ou você vai ter que meter a cara e vai cozinhar, não adianta. É um hábito comum de pessoas que têm um peso estável, né? Ou gasta muito, né? Porque assim, se a gente vai comprar, eu não sei, eu acho um absurdo você comprar uma salada, pagar R$30 uma salada verde com tomate, como tem nesses aplicativos aí. Sendo que você pode comprar um pé de alface orgânico por R$6, R$7, comprar toda a salada orgânica e fazer várias vezes, né? Então, assim, de duas uma, ou paga ou faz. Tudo na vida é isso, ou paga ou faz. A exceção da atividade física, que daí a gente não consegue nem pagando, né? A gente que tem que fazer mesmo. Que é o outro tripé de pessoas que têm uma estabilidade de peso, é fazer atividade física, né? É mais comum. Por quê? Porque pessoas que fazem atividade física têm dois benefícios, tanto psicológico, né? Que a atividade física, ela realmente consegue liberar hormônios que deixam a gente mentalmente mais estável. Tanto que falou que pessoas que têm depressão, pessoas que têm ansiedade não podem ser de maneira nenhuma sedentárias, porque ajuda bastante, né? E tem que cozinhar, não adianta. Tem que cozinhar, tem que fazer atividade física. E se a gente não fizer, a gente não tá conseguindo ainda pagar alguém que faça no nosso lugar. Então, cozinhar, e aí já adiantando o que eu ia pegar no tópico, que é fazer atividade física também. E comer só quando tem realmente fome, tá? Também, Paty, sempre 100%? Não, nada na vida é 8 ou 80.
né? Então, assim, às vezes dá vontade de tomar uma taça de vinho, dá vontade de comer uma coisa de vez em quando, mas a maioria do tempo, 90% do tempo, 95% do tempo, você vai comer quando você tá com fome. Né? Lembra lá, principalmente, né, a gente começa a comer demais, principalmente depois da adolescência, né? E aí as pessoas acabam associando, meu metabolismo ficou mais lento depois dos 18, depois dos 20, depois dos 30, depois dos 40. Mas na verdade é que depois que a gente passa pela adolescência, a gente começa a trabalhar, a gente começa a estudar, né? Começa a ter um relacionamento. Então, são coisas que demandam cargas de ansiedade, de compromisso. E isso acaba gerando uma necessidade de descarregar na comida, né? Então, por que geralmente, né, as pessoas acabam engordando depois de casar e depois dos 18, 20, 30, 40 vai cada vez mais piorando? Porque cada vez a gente tem uma demanda maior de preocupação e aí o nosso caminho neural para aliviar esse estresse é comer, né? Então, quando que de fato acontece metabolismo lento, assim, o metabolismo começa a dar uma desacelerada, principalmente depois dos 50 anos. Aí, de fato, é problema de metabolismo. Daí, a partir dessa idade, realmente a gente tem que diminuir o déficit calórico, porque as pessoas vão precisando cada vez mais. Até lá, gente, não é metabolismo. É realmente se controlar e não comer tudo que vem pela frente. É fácil? Não. É treino? É treino, né? Vira uma rotina muito boa. Mente e corpo, exatamente. E quando a gente vê, e é uma coisa assim, qualquer hábito, a gente falou em alguma live que qualquer hábito, tanto um hábito bom quanto um hábito ruim, a gente consegue construir. Então, assim como pode virar um hábito pedir comida todo dia e comer lanche todo dia, pode virar um hábito também cozinhar e cuidar da alimentação. O que vai dar mais trabalho? Cozinhar, obviamente. O que vai dar mais trabalho? Fazer atividade física, obviamente. Mas a gente não tem mais 5 anos para fazer só o que a gente gosta, né? Então, quando a gente assume essa autorresponsabilidade que ninguém vai fazer pela gente e que a gente precisa fazer as coisas que vão fazer bem pra gente, a gente começa a fazer, né? E é aquela coisa de, eu sempre brinco de a gente acalmar a nossa criança interior, porque a nossa criança interior vai estar gritando, não, eu não quero sair, vamos ficar aqui comendo porcaria e vendo Netflix, é claro, né, gente? E assim, eu sempre falo que as pessoas acham que tem os escolhidos de Deus que amam fazer atividade física e amam fazer dieta. Não, gente, 80% do tempo a gente faz na raiva mesmo, vai sem vontade, né? Mas com o tempo vai ficando mais fácil, tá? Então, não pensem, vai ficando mais fácil, né? E cada vez mais, quando cria um hábito, a gente demanda menos esforço do cérebro. Então, é aquilo que eu falei na outra live. O cérebro já vai indo naquele caminho com muito mais facilidade quando a gente dá outra oportunidade, outra rota pra ele, né? Então, cozinhar, atividade física e comer só quando eu tiver com fome. Então, isso é uma coisa também bem importante de pensar assim, por que eu tô comendo? Porque às vezes a gente come, como eu sempre falo, a gente come por tédio, a gente come por cansaço, a gente come por raiva, a gente come por tristeza, a gente come... Sabe, uma coisa que a gente acha que é vontade, mas geralmente tá ligado com alguma emoção, né? Então, saí do trabalho cansada e aí passei, sei lá, no Mac. Um exemplo, né? Então, porque pronto, porque é rápido e porque já tem essa rota de acalmar por ser uma comida cheia de gordura e de açúcar, né? Então... cada vez mais quando a gente vai comer só porque está com fome, vocês entendem que a gente come muito menos? Porque quando a gente come por emoção, a tendência, eu não tô falando de compulsão alimentar, eu tô falando de comer exagerado. Compulsão alimentar é outra coisa, mas de comer exagerado por emoção. E por emoção a gente não vai comer um pratão de salada, né? A gente vai comer 3 pães, 10 pão, bolo, chocolate com sorvete,
né? Então, esse hábito também de comer quando só tiver com fome é um hábito normal de pessoas que têm um peso mais adequado. É cozinha! Certo, gente? O que mais? Uma coisa que é bem legal é também de pessoas que têm melhor alimentação, são pessoas que de fato se preocupam com o que estão comendo. E aí lembra, puxando o gancho lá da primeira dica, que é quando a gente cozinha mais, a gente tende a manter mais o peso, porque daí a gente sabe o que tá indo lá. Quando a gente lê rótulos, agora vai vir uma nova rotulagem agora, que vai ser bem legal, que vai estar escrito bem na frente do produto, assim, alto em açúcar, alto em gordura. Então vai ser bem legal, vai sair em seguida a nova rotulagem. Eu achei isso bem bacana. Mas a gente começar a ler rótulo. Então assim, olhou o rótulo e viu. Isso assim, gente, é o mais legal, assim, o mais fácil da gente conseguir identificar uma coisa que a gente pode comer e que vai fazer bem. Olhou, leu o rótulo, não identificou o que tá escrito ali, não compra. Porque quanto mais coisa tem ali, e assim, tem mais de 3 ingredientes, não compra também. Por quê? Eu já falei aqui, né? Porque esse dia eu sou viciada em ler rótulo, obviamente. Mas eu vi um rótulo, acho que foi numa paçoquinha, eu acho. Não me lembro o que era, assim, porque eu pego as coisas e vou lendo. O mercado comigo, assim, é um terror que eu fico 3 horas e meia lendo rótulo. Mas o negócio desse tamanho, tinha uma lista de ingredientes de, acho que uns 13. Umas 13 trecos lá dentro. Um negócio desse tamanho. Qual a chance de um troço desse tamanho, com 13 ingredientes, ser saudável? Então, quando a gente lê rótulo, quando a gente se apodera, e aí voltando lá na primeira questão da gente não delegar a nossa alimentação, da gente ser dono disso e saber o que a gente está colocando para dentro, quando a gente lê rótulo e antes de comprar alguma coisa, a gente tem ciência do que tem ali dentro, é muito mais fácil. E aí você vai acabar comprando coisas que são minimamente processadas, que não são ultraprocessadas. E aí quando a gente baseia a nossa alimentação quanto mais natural possível, a chance de ter um sobrepeso é muito menor. Porque a gente tem essa epidemia de sobrepeso e obesidade por causa desse monte de industrializado com um monte de caloria. Então só da gente tirar essas coisas, a gente já consegue emagrecer naturalmente. Até porque essas coisas com muito açúcar, com muita gordura, com muito sódio, elas acabam inflamando o nosso corpo. E isso dá um efeito em cascata, assim, com efeitos até psicológicos, assim. Então, dá uma dosada. Comer por emoção nunca é a solução, né, Gê? Então, a comida, ela jamais vai sarar e jamais vai resolver o problema, né? Então a gente tem várias coisas que acabam anestesiando, né? Então a gente tem pessoas que compram demais, tem pessoas que bebem demais, mas hoje é mais socialmente aceito a pessoa que come demais, porque fumar já ficou muito feio, beber também é meio chato. Então comer demais é mais aceito do que beber ou que fumar, por exemplo, ou do que comprar demais, né? Então as pessoas tendem a fazer coisas que são mais socialmente aceitas, né? Porque a gente é um bicho que é sociável, né? Então, e todas as coisas que dão essa anestesiada, né? Quando a gente come por emoção, comer é uma das coisas que são mais socialmente aceitas. Então, por isso que a gente tá com essa epidemia muito grande de obesidade, de sobrepeso, tá? Alguma pergunta? Então, recapitulando, então, hábitos de pessoas que têm ou que mantêm ou que perdem o peso, então, é cozinhar cada vez mais, fazer atividade física e assim, ó, qualquer atividade física, qualquer. E vai ter, nesse mundo de meu Deus, pelo menos uma atividade física que você goste. Ah, eu não achei até hoje, tenta, impossível. Vai ter uma que você gosta. E no final vai e caminha.
tá? Então, eu vou fazer atividade física, cozinhar, comer apenas quando tiver com fome e cada vez mais ler rótulos e saber o que a gente tá comendo. Estudar cada vez mais, né? Vocês já estão aqui acompanhando as minhas lives, que eu agradeço muito, que já são pessoas que estão comprometidas com o emagrecimento. Quero comer um doce. Ah, mas a gente tá ruim assim. Sabe que essa coisa de não tá tão ruim assim, uma coisa que eu faço nos meus atendimentos, eu sempre peço foto, né? Foto de biquíni ou foto de bermuda. E às vezes a pessoa tem um peso, mas o que mais impacta a pessoa é a foto. É se ver, sabe? E é isso, gente. Viu a foto, não gostou? Correr atrás, né? A gente tá falando com mulheres, né? Não é criança, não. Então você não precisa tirar, mas tem que maneirar. Ai, sim, Lê. Exatamente, tem mais isso, né? Então, com essa crise horrenda que a gente tá, né? Eles estão fazendo esses alimentos que é o soro do suco do negócio. Colocaram uma foto na geladeira. Ai, gente, né? Não precisamos ser tão críticas da gente mesma, né? É pensar que não tá bem e correr atrás, né? E pensar assim, sempre essa frase assim de por que eu tô comendo isso, faz a gente refletir, sabe? Lá o doce, né? Por que eu tô comendo esse doce? O que eu tô tentando anestesiar? Gente, isso é tão poderoso porque a gente começa a se dar conta. Ah, tá, eu tô comendo porque, sei lá, me desentendi ontem. Não, eu tô comendo porque, eu tô muito estressada no trabalho. Eu tô comendo. E aí, quando a gente sabe disso, aí você tem duas opções, comer ou não comer. É uma escolha, né? Mas fazer isso conscientemente, porque o grande problema é que hoje a gente não raciocina do que a gente tá fazendo. A gente só faz. A gente é levado, a gente se deixa levar pela correnteza, né? E aí, quando a gente se deixa levar, quando a gente não é protagonista da nossa vida, é muito fácil da gente se deixar levar, né? Então, e aí, viver e parece que tá sempre no automático, sabe? E aí, parar e raciocinar e tipo, não, peraí, o que tá acontecendo? Sabe? Dar um tempo e raciocinar e parar de agir no automático. É isso que vai fazer mudar um pouco, sabe? Porque se a gente faz sempre a mesma coisa, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Não dá pra esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Foto na geladeira não precisa. Deixa no celular, né? Só pra consultar ali de vez em quando. E os alimentos falsos é uma maravilha, né? A indústria... Quando eu acho que tá ruim, ela sempre consegue piorar, né? Esses produtos de soro de leite, soro de não sei o que, mistura sabor. Outra coisa, leu no rótulo, sabor de, não compra. Porque não é de chocolate, porque não é de leite, porque não é de nada. É sabor. Gente, até bombom. Esses dias eu fui ver o rótulo, comprei uma caixa de bombom aqui. Fui ler os rótulos, né? Como é que é? Bombom sabor chocolate. Não é mais chocolate. Não é mais chocolate. As coisas são tudo sabor. Então, leu ali no rótulo, é sabor, não sei o que, nem compra essa porcaria, porque nem é o que ele tá prometendo. Não sei o que, mistura sabor doce de leite, sabor leite. Se é sabor, por que eles falam que é sabor? Porque ele tem um flavorizante que a gente fala, né? Que é pra deixar com aquele gosto. Então, você pega assim, ó, pasta de qualquer coisa, de feijão, e coloca um coisa de sabor, brigadeiro, você vai vender como brigadeiro. Você sabe que de feijão ia ser bom, daí eu já tô me contradizendo. Certo, minha gente? Ó, essa live vai estar terça-feira que vem no meu canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Vamos colocando em prática isso que eu acho que já vai dar uma baita de uma diferença, assim, sabe? Eu sei que dá preguiça, eu sei que às vezes, por exemplo, cozinhar é uma coisa que pra quem não gosta é desafiador, mas vai fazer uma baita diferença na alimentação. Vai fazer uma baita diferença no dia a dia, né? Tá bom?
me passei um pouco. Muito boa noite, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, Ana, obrigada, Lê, obrigada, Claudinha, obrigada, Gé, Maria, Mara, Kátia. Muitíssimo obrigada. Muito boa noite, viu? Muito obrigada e até semana que vem, então. Acho que vai ter live semana que vem, na quinta-feira. Muito obrigada, viu? Beijo, minha linda!